Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre radiciação. Vamos ler aqui a definição. Seja A um número real e n um número natural e diferente de zero. Define-se. A raiz nésima de A é igual a B, C e somente C, B elevado a n é igual a A, sendo que esse B é maior ou igual a zero e B pertence aos reais. Vamos ver alguns exemplos básicos aqui. Se você tiver assim, ó, cúbica raiz de 8, isso daqui deve ser igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Segue igualzinho aqui a definição. Se a gente tiver assim, ó, raiz quadrada de 9, isso é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. E se nós tivermos aqui a raiz quadrada de menos 4, qual seria este valor? Será que é possível? Bom, já vamos deixar aqui então uma informação importante para o estudo de raízes, né? Não existe essa raiz quando o índice for par, ela não existe, né, para números reais. Isso aqui é um assunto que se trata no ensino médio, que vai se chamar números complexos. Isso fica para depois, em outros momentos. Então, a gente já diz aqui que não existe, né, porque esse índice é par. Se a gente for ver aqui um outro modelo, agora eu vou fazer assim, cúbica raiz de menos 8, essa existe? Essa existe, porque o cubo ele não é par, né? Ele é ímpar, então o resultado aqui seria menos 2, exatamente porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Vejamos agora quais são as propriedades para radiciação. Vejam só, apresentamos aqui 5 propriedades, eu vou comentar cada uma de forma numérica. A primeira propriedade nos diz que o produto de duas raízes equivale a uma raiz única deste produto, o que seria o equivalente a isso. Ó. Cúbica raiz de 3 que multiplica a cúbica raiz de 5. Isso, então, nos fornece cúbica raiz de 3 vezes 5, 15. Próxima propriedade, aqui agora para divisão. Então, é como se a gente tivesse aqui ó, uma cúbica raiz de 5 dividido uma cúbica raiz de 2. Isso equivale a colocar ambos no mesmo radical. Então, aqui é cúbica raiz de 5 sobre 2. Terceira propriedade, ela nos mostra como se o índice e a potência aqui interna fossem múltiplos de algum valor. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma quarta raiz de 5 elevado a 6. Isso equivale, a gente vê que o 4 e o 6 são múltiplos de 2. Isso equivale, vou escrever aqui de forma detalhada, é como se fosse assim, ó, 2 vezes 2, a raiz de 5, e o 6 é como se fosse 2 vezes 3. A gente percebe que o 2 aqui está fazendo o papel do P, do múltiplo. Então, isso equivale à raiz quadrada de 5 ao cubo. Quarta propriedade é que a gente tem aqui uma raiz dentro de outra raiz. E o que a gente faz? Escreve numa raiz única e o produto dos índices. Isso daqui seria o equivalente, por exemplo, vamos pegar assim, a raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Como resultado, a gente vai ter sexta, que é o produto de 3 vezes 2, né? A sexta raiz de 2. Quinta propriedade é ter uma raiz nésima de A elevada a um P. Veja que eu coloquei aqui um parênteses, significa que esse P estaria elevando toda essa raiz. E pela propriedade significa que esse P ele pode meio que entrar aqui na raiz. Então a gente teria um exemplo assim: quarta raiz de 7 elevada ao cubo. Isso é o mesmo que a quarta raiz de 7 ao cubo. Aqui eu queria fazer uma observação nessa primeira propriedade, porque quando estamos estudando radiciação, há um erro muito comum pensar na propriedade da seguinte forma. Por exemplo, raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 5. E aí o aluno faz isso aqui, ó, raiz cúbica de
3 mais 5 colocando dentro da mesma raiz. Essa propriedade não existe, não pode fazer isso para adição. A gente só pode fazer isso para o produto. Também não vale, se aqui fosse subtração também, não é válido fazer essa propriedade. Tá? Só uma observação aí, porque isso é um erro muito comum quando estão estudando radiciação. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!